Boa noite, vereadores, boa noite, público presente, boa noite, nosso jurídico, secretário, uma boa noite especial a todos os funcionários dessa casa e boa noite à população que acompanha o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal. Invocando a proteção de Deus, dou por aberto a audiência pública realizada no dia 27 de setembro de 2022, às 19h08, na Câmara Municipal de Jardinópolis, em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais decorrentes do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2022. Passa a palavra ao secretário de Finanças, Fernando Covas. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos passar alguns dados referente ao segundo quadrimestre de 2022, que refere-se à gestão fiscal da Prefeitura Municipal. Próximo. Eu coloquei logo no segundo slide algumas legislações que controlam plano plurianual, LDB, LOA, estabelece normas do direito financeiro, que é a Lei 4.320, o PPA, que eu disse, o artigo 65 da Constituição Federal, e a Lei 101 de maio de 2001, que estabelece as normas de finanças públicas. Objetiva a regulamentação de acordo com a Constituição Federal. Matheus, próximo. A nossa arrecadação também é composta por alguma divisão federal, estadual e municipal, dentre as quais, dentro dessa divisão, nós recebemos FPM, através de um coeficiente nacional, ITR, estadual, ICMS, o IPVA e o próprio Fundeb. A parte municipal, que são os recursos próprios, é o IPTU, o ISS, o ITBI e o Imposto de Renda Retido na Fonte. O Imposto de Renda Retido na Fonte, que eu me refiro, é o imposto que é retido nas notas fiscais, ou na área trabalhista, na folha de pagamento dos funcionários. Através de um artigo, nós temos o direito de ficar com esse crédito diretamente, não é necessário mandar ele para a área federal e depois retorna de outra forma. É um crédito direto. A execução orçamentária até o quarto bimestre. Nós tivemos um orçamento inicial, em 2022, de 174.302.000. Em 31/8, ele fechou com 221.951.887 reais. Uma diferença já acrescida de 47.649.887 reais, 27,34%. Essa variação de 47 milhões se dividiu 14.387.000 em créditos por excesso de arrecadação, 33.262.076 reais, créditos por superávit financeiro. Então, a gente precisa que vocês entendam bem que toda essa transação, toda essa movimentação são aprovadas através da legislação que vem aqui nesta casa. Portanto, são transações individuais que ocorreram nesses 8 meses, que somados totalizam 47.649.000. Então, nosso orçamento já está em torno de 221 milhões de reais. Fernando, desculpa interromper, só para ficar claro, eu vi aqui que no superávit financeiro tem alguns percentuais
Tem. 3.47, 20.98 e um zerado. A que se referem? No slide eu tirei esses detalhes, mas a divisão, a descrição, são créditos suplementares do superávit financeiro, você me perguntou, né? Isso. Eles se dividem em créditos suplementares, especiais e extraordinário. Então, o suplementar é 4.700.000, o especial 28.541.000 e o que está zerado é o crédito extraordinário. Então, essa modalidade não houve nesses 8 meses. Ok? Ok, obrigado, Fernando. Por excesso de arrecadação, também tem 2 valores, só para ilustrar. Sim. Então, o de 13.477.000 é crédito suplementar e o 909.000 créditos especiais. Próximo. Secretário. Boa noite, presidente, boa noite, Covas, boa noite, vereadora Dalva, vereador Leandro, e a toda a população que nos acompanha na transmissão pela rede social. Só para esclarecer, créditos por excesso de arrecadação diz respeito à diferença realizada neste exercício, correto? Neste exercício. Sim, e o superávit é o que sobrou do ano passado. Sim. Eu gostaria, mais uma vez, essa audiência pública, ela é sempre fundamental no sentido de desmascarar as muletas da prefeitura em relação ao funcionalismo público, em especial a questão dos professores. Algo que tem sido dito aqui, que eu pude observar desde o ano passado, quando iniciei o mandato, quando a gente começou a se debruçar sobre essas questões orçamentárias, é o seguinte: a prefeitura, ela subestima o seu próprio orçamento. Ela diz que vai arrecadar muito menos do que aquilo que ela vai arrecadar. Como consequência disso, nós temos 2 situações. A primeira delas, um superávit enorme, que fica de um ano para o outro, né? Aqui nós temos o indicativo 33 milhões, do ano passado para esse. E aí, isso foge da discussão do orçamento como um todo, e vem para cá na forma desses projetos no ano seguinte, e esvazia a discussão orçamentária, permitindo aqui o que eu já falei outras vezes, como uma distribuição do Conselho de Notáveis da Prefeitura em relação a esses valores. A segunda, que é a mais grave, quando você diz que você vai arrecadar menos, automaticamente o seu percentual de gasto com o pessoal vai ser menor. E é aí onde mora o pulo do gato da prefeitura em relação aos professores, e em relação às outras categorias também que lutam por aumento. E eu chamo a atenção o número trazido aqui pelo secretário Covas, e isso é muito grave, e a gente não pode mais aceitar isso daqui. A prefeitura ela tem que começar a fazer o orçamento de alguma outra forma que esteja mais próximo da realidade. Diferença, vereador Leandro, sempre vai existir. Agora, nós estamos diante de uma diferença de 27,34%. 1/4 do orçamento previsto. Ou seja, hoje, já em agosto, nós ainda temos aí setembro, outubro, novembro, dezembro, mais 4 meses. 4 meses. Onde, se eu estou enganado, créditos por excesso de arrecadação ainda pode aumentar, né? Esse é um valor que ainda pode aumentar ao longo desse ano. Então, nós já temos, no mínimo, uma variação a mais de 27% daquilo que foi dito que arrecadaríamos. E com isso, o que acontece? O limite, realmente, ele não vai estar condizente com a realidade. Aí, realmente, eu não posso dar
aumento para o professor, eu não posso pagar o piso, eu tenho que ficar me escondendo atrás de números que não condizem com a realidade orçamentária do município. Então, essa audiência, até comentei antes de começar, a gente vem aqui e vê esses números para passar raiva. Passar raiva de como que a gente está fazendo papel de bobo aqui. E principalmente quem está fazendo papel de bobo são essas categorias que estão sendo prejudicadas por esse orçamento feito dessa forma. Seria razoável uma diferença de 5%, 10%. Agora nós estamos falando de mais de um quarto, presidente, do orçamento. E isso faz diferença nos números. Eu não vou entrar nesse ponto agora que o secretário ainda vai falar, do valor que nós estamos hoje de limite com gasto de pessoal, que é a principal desculpa da prefeitura para não pagar o piso dos nossos professores. Obrigado, senhor presidente. Fernando, qual que seria a solução para esse tipo de situação? Porque, de fato, é mais de um quarto do orçamento, ele está ali dentro desse excesso de arrecadação, junto com o superávit, faz um bolão ali e o teto, acaba baixando o teto, né, do limite de gastos. O orçamento, primeiramente, ele é fixado à receita, se trabalha em cima da arrecadação. Estabelecem valores, distribuindo a arrecadação totalmente. Recursos próprios, recurso do Estado, recursos federais. Depois, sim, do valor total, começa a se estabelecer o valor de cada secretaria, baseado, claro, pelo ano anterior, 2 anos anteriores, e sempre com finalidade para os próximos 5 anos. O que foi falado deve ser resultado, um pouco foi resultado de 2019 e 2020, que em função da pandemia acabou se repetindo o valor de orçamento. Não teve acréscimo. Mas eu vou fazer o comentário e vou demonstrar isso para vocês, como que foi. Nesses números, eu não estou apresentando somente os 8 meses, eu apresentei uns números também que vieram dos anos anteriores, para vocês terem um pouquinho de noção do que ocorreu. Mas esse dado aqui são os 8 meses? Sim. Não, os números aqui iniciais são dos 8 meses. O slide está bem claro o que não é. Só para ilustrar, a gente teve, por exemplo, receita tributária, foi prevista 20.300.000. Nós já estamos com quase 17.800.000, quase chegando na previsão. O FPM, que é federal, 40.066.000. Nós já estamos com 31.500.000. Ainda tem 4 meses. O ICMS, 48.600.000. Nós já temos 37.100.000. Vamos lá, vamos seguir em frente. As despesas realizadas no período. Então, as fixadas foram 174.302.000. O orçamento, eu já disse, que é 221 milhões. Nós já empenhamos 141.364.000 reais, 844 reais. Nós já liquidamos 109.799.437 reais e já pagamos 101.579.461 reais. Aqui dentro desses pagamentos está a folha de pagamento, que eu vou falar logo mais um pouquinho para frente. Próximo. Aí eu já trouxe um dado de anos anteriores, olha, as despesas anuais. Em 2019, foi estimado 135.468.000. Realizou 133.595.155 reais. 2020, 145 milhões.
realizou 134.756.000. 2021, eu tinha dito que tinha sido igual, diminuiu. 2021 foi menor que do 2020, então se estimou 140.200.000, realizou 148.761.000. 2022, os 178.786.000 e realizou até agora 112.861.000. Próximo. A participação das secretarias dentro desses números citados. Eu descrevi dos 141 milhões empenhados, eu descrevi as maiores secretarias, 105.518.000 total. A educação, ela toma 30,6%, 43.381.000. A saúde, 20,17%, 28.507.000. Administração, 9,9%, 14.038.000. Obras, que se divide em urbanismo e saneamento, 8,5%, 12.118.000. Assistência social, 2,75%, 3.888.000. Gestão ambiental, 0,75, 1.056.000. Cultura, 0,97, 1.373.000. Esporte, 0,82, 1.154.000. Receita prevista para o ano de 2022, 178.786.000, receita total. A receita corrente, 197.706.000. A receita de capital, ou seja, de investimentos, 68.000 somente. E as nossas deduções, que nada mais é do que a nossa contribuição ao Fundeb. Então, nós recebemos a arrecadação do Estado, de Fundeb, mas quando nós recebemos FPM, ICMS, já vem com uma retenção de 20%, é complementado mais os 5%. Então, essas deduções referem-se à nossa participação na cesta nacional do Fundeb. 18.988.000. Próximo. Os valores da receita realizada, a anterior foi prevista, realizada. O total, 144.351.000. A receita corrente realizada, 158.263.000. A receita de investimento, uma previsão de 68.000, já realizou 1.108.000. São emendas parlamentares, algum convênio, exclusivamente para investimento. Exatamente, receita de capital. E veio bem maior do que o previsto. Já deu, em percentual, 1.629% a mais ali. E as deduções, nós já tivemos, de 18 milhões previsto, nós já tivemos 15.020.000. Aí eu volto e informo alguns números, da mesma forma que eu fiz com a despesa, eu estou fazendo com a receita. Arrecadação de 2019, receita prevista 135.468, recebeu 144.149.000. De 2020, 145.000, 145 milhões. Foi arrecadado, realizado, 145.831.000. A arrecadação de 2021, prevista 140.200.000, arrecadou 177.431.000.
A de 2022, 178.786.000, já arrecadou 144.351.000 reais. Ou seja, 81,3% do valor já previsto. Esses percentuais eu fiz uma divisão aí de análise vertical e um de análise horizontal entre o realizado e o previsto. O Covas, essa primeira coluna de variação, ela diz respeito ao ano anterior? Por exemplo, 107,04. Em relação aos 135. 145, isso. Significa que é 7% acima do ano de 2019. Correto. E no caso de 22, em relação ao ano anterior, a 21, 21. nós temos então um aumento de receita, né, estimada, né? Não vai ser nem a prevista, porque a gente sabe que a realizada vai ser muito maior. A prevista, isso é o valor de orçamento. Sim, sim, mas então, só na prevista, sem contar tudo a superávit, sem contar tudo a subestimação de orçamento, nós já tivemos um aumento em relação ao ano passado de 27%. Apesar que o ano passado, caiu um pouquinho, tá vendo? 96%. Sim. Significa que ela é um pouquinho menor, aí, 3% e pouquinho menor do que os 145 milhões de 2020. Perfeito. Mas a pergunta que eu deixo, né, para todos nós, diante desse dado, de uma receita que do ano passado para esse ano já cresceu no mínimo 27%, e a gente sabe que vai crescer ainda mais, porque isso daqui é muito fictício, se a gente for ver, 27%. A qualidade dos nossos serviços públicos, vereadora Dalva, aumentou 27%. A assistência social aumentou em 27%. O salário dos nossos servidores aumentou em 27%. Então, infelizmente, nós ainda não estamos vendo essa variação da nossa receita na prática das políticas públicas aqui no município. Principalmente quando a gente olha para áreas específicas, onde a defasagem, o problema é enorme ainda. E observa-se, na questão dessa receita, que a receita realizada de 2021 praticamente é igual à prevista de 2022. Pouquinho, só arredondou os números aí. A arrecadação da água. Nós já tivemos a água, por exemplo, uma previsão de 6.666.000. Nós já recebemos 4.378.000. Esgoto, 3.334.000 de orçamento, já recebemos 2.196.000. A dívida ativa de água e esgoto tem uma previsão de 2.657.000, recebemos 745.718. Um total de 7.320.000 e uma média mensal de R$ 915.074. Fernando, numa análise bem crua, né, vamos dizer assim, a gente pode dizer hoje que o município sobreviveria sem que essa receita proveniente aí do DAI fosse incrementada nas outras pastas, que esse recurso ficasse como no regime de autarquia para uso exclusivo no DAI. A gente pode dizer isso? Eu acredito que com essa receita, ainda o departamento de água e esgoto ficaria bem apertado em relação aos seus custos. Nós precisaríamos melhorar um pouquinho a arrecadação para poder dar uma liberdade maior para o DAI. Sabe por que eu digo isso? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito avessa a essa questão de se mexer no sistema de arrecadação do município, né? Com relação a departamento, a autarquia e as terceirizações, né? Só que, dada a realidade, o que a gente tem observado no DAI, a falta de investimentos da prefeitura,
a gente chega a pensar que um sistema implantado hoje de autarquia seria benéfico para o DAI, porque hoje o DAI ele não consegue obter investimentos, né? E eu acredito que se esse recurso, né, se fosse majorar um pouco mais, fosse um pouco maior, eu acho que o DAI poderia andar com as próprias pernas, né, e nós temos um pouco mais de qualidade, né, para se investir, por exemplo, na padronização da elétrica dos postos artesianos, na manutenção preventiva desses postos artesianos, né, no RH do próprio DAI, na frota, no ferramentário, né, em tudo aquilo que cerca o Departamento de Água e Esgoto, porque a cada seca que a cidade passa, a cada período de estiagem que a cidade passa, a gente percebe que a gente padece dos mesmos males há anos, né? Eu nem era vereador, eu vinha nessa casa aqui brigar, batalhar, porque eu morando lá no Morumbi, o Morumbi passava 2, 3 períodos por ano prolongados sem água, né? E isso é a realidade de outros bairros, né? Você pega o Vila Paulista, você pega lá como chama, o Mário Marconi, né? O São Francisco agora um pouco menos, por conta da realização do poço artesiano. Então eu penso que se a prefeitura, né, voltasse os seus olhos para essa questão, né, e a gente virasse de fato uma autarquia, a gente teria hoje uma melhora nisso, né? O Fofo sempre briga por isso, né? O Fofo sempre foi um defensor da autarquia, e eu estou quase me convencendo que talvez seja necessário que a gente reinjete essa receita dentro do DAI para que o DAI sobreviva. Só dando continuidade à fala do vereador, Leandro, mais uma vez nós estamos aqui nessa audiência, fazendo essa mesma discussão, e os números nos mostram exatamente a mesma coisa. O município ele arrecada muito mais, praticamente o dobro, com saneamento básico, do que o que ele gasta. Então, a água hoje para a prefeitura, ela não é para se autofinanciar. Ela é para gerar receita para a prefeitura investir em outras áreas. E a finalidade de uma taxa não é essa. A finalidade de uma taxa, ela é ser suficiente para a manutenção dos seus serviços. Então, diante disso, né, cada vez mais eu acredito que a gente vai ter que ir por esse caminho da autarquia, para garantir autonomia e, principalmente, independência financeira e orçamentária para o setor de saneamento básico, para o nosso DAI. E aí eu aproveito, o secretário Covas estava presente nessa audiência, como é que o Jeff estava ali. Uma das coisas que eu já propus aqui, várias vezes já falei sobre isso, é a necessidade de nós termos um fundo municipal de saneamento básico que vá capturando progressivamente recursos do saneamento básico, dos recursos arrecadados com água e esgoto, para que a gente vá fazendo essa transição. Nós falamos isso no anterior. Exatamente. E lá na ocasião, o Jeff já havia dito que não podia. O Jeff está equivocado. O que não pode ser vinculado são tributos. Desculpa, o que não pode ser vinculado são impostos. As taxas, enquanto tributos, elas podem sim ser vinculadas à natureza daquele serviço prestado. Inclusive, quando a gente vai e se aprofunda mais nessa questão de direito tributário, a gente vai verificar lá o que eu disse agora anteriormente, que o valor de uma taxa cobrada por determinado serviço, ele tem que ser mais ou menos próximo daquilo que é despendido para o fornecimento daquele serviço. Então, Jardinópolis está indo contra a própria natureza do tributo taxa. Inclusive, os munícipes poderiam questionar, eu entendo, se a gente pegar esses números, a própria arrecadação que é feita hoje. Então, ou o município começa a destinar, criar um fundo, criar uma autarquia, para que esse recurso passe a ser vinculado, ou se não, a própria natureza da taxa de água e esgoto, ela está sendo
desestruturada, desconfigurada. A título de exemplo, Caio, trazendo para uma outra realidade no município, é a questão da taxa de funcionamento do comércio, o valor que é cobrado para a taxa de funcionamento, né? Nós estamos, o Fernando tem acompanhado com a gente também, o secretário tem acompanhado, a gente tem buscado entender os custos dessa operação, né, que envolve a taxa de funcionamento, para detectar que ela excede, né? Se você gasta 1 milhão e está cobrando 3, é a mesma coisa. A gente tem o mesmo problema, né? A gente tem a mesma situação acontecendo. Perfeito. E você desconfigura completamente a natureza tributária da taxa. Exatamente. Eu quero só fazer uma observação, que existe ainda uma diferenciação entre, às vezes, o que eu falo de previsão de arrecadação e lançamento do imposto. Então, no caso aí da taxa, eu não coloquei um slide sobre isso, mas eu tenho esse número aqui. Por exemplo, a taxa de licença e funcionamento foi lançada em 2022, 1.140.000. Até 31/8, nós recebemos apenas R$ 438.292. Então, 38% do valor que foi lançado. Pouco. Então, eu quero observar o seguinte, ó. Então, nós temos um lançamento de 1.140.000. Esse projeto ainda virá para essa casa esse ano. Lembra que ele veio em dezembro do ano passado. Esperamos que sim. Ele... É porque ele tem que obedecer os 90 dias, não tem a noventena? Sim, ele tem que vir agora, até outubro aí, pelo menos, a gente está conversando com o departamento jurídico para que isso ocorra. O Rafael também lá da ACI, eu tenho conversado bastante com ele tem ido lá, tem nos ajudado. Mas uma coisa nós temos que observar. Fizemos alguns cancelamentos do ano passado para cá, em relação a vários comércios que fechado, que não se encontrou, tudo. Então foi feito alguns cancelamentos. Então eu creio que esse valor de lançamento pode ser que, sem o projeto até agora, seja um pouco menor. Entretanto, se no momento de análise do projeto, supondo que esse lançamento fique em 1 milhão, ele não pode ser menor, porque senão ele pode configurar renúncia de receita. Então nós temos que analisar, estudar de uma forma que melhore a cobrança da taxa, mas sem prejudicar o contribuinte. Na verdade... E sem ter renúncia. Sim. Na verdade, doutor, a gente pensa em algo como 120%, 130%. Né? Hoje a gente tem a informação de quanto custa essa operação que envolve aí a taxa de funcionamento? Quanto custa essa operação com o comércio, arrecadação, emissão? É o que a gente tem buscado faz tanto tempo e a gente não consegue essa informação. O senhor tem essa informação de quanto custa isso para o município? Não totalmente. Vamos fazer um requerimento. Próximo. Vamos deixar... Consignado. Deixa consignado para a gente já aproveitar na próxima sessão. Deixa registrado na ata da audiência pública. Isso. Mas Consignado a ata ela vai ter valor de requerimento, Zé Paulo? Então, não, mas não, consigna na ata e a gente registra. Deixa encomendado, já deixa encomendado para a próxima sessão esse requerimento assinado por nosso quadro. Ok. Porque vai ser fundamental o conhecimento desse valor, Fernando, justamente para a gente entender, né, que a gente não vai estar buscando algo que vá causar um prejuízo para o município, inclusive culminando em renúncia de receita, sim, mas que também não sim, coloque, né, porque se a gente analisar que a taxa de inadimplência é alta, mas também não contribui para que essa taxa de inadimplência seja alta, exorbitar no valor, porque se a gente compara,
Fernando, com outros municípios daqui da região. A Dalva é comerciante, ela sabe bem disso. O Kleber lida com o comércio também, né? O valor para o comerciante em Jardinópolis da taxa de funcionamento é absurdo. Foi esse, inclusive, a dificuldade da própria análise no exercício anterior, né? E também o tempo, né? Sim. Que veio com o tempo estourado já. 15 de dezembro. Sim. Acredito que essa questão da renúncia, do possível problema de renúncia, ele vai ser sanado por algo que na época ali da discussão, quando ele veio ano passado, ele tem uma progressividade em relação aos setores. Por exemplo, eu lembro bem, a taxa lá que era cobrada dos bancos, eu acho que não é nem dinheiro de pinga para o banco, é moedinha de 5 centavos que fica perdida da gaveta. E da mesma maneira, você colocar mini mercados, mercados, supermercados e hipermercados no mesmo patamar, também é tão quanto absurdo, né? Próximo. O valor da CIP, o custeio de iluminação pública, então, ficou em 1.073.000, numa média mensal de 134.200. Próximo. A posição dos restos a pagar, em 31 de dezembro de 2021, nós tínhamos, em dezembro, 855.000 de processados, 2.483.000 de não processado. O exercício de 2021 resultou, além desses valores que eu disse, que esses aí são de 2020, esses dois saldos que eu citei, refere-se a resto de 2020 para trás. O resultado de 2021, em processados, foram 5.368.000, o não processado, 10.462.000. Nós já pagamos, nos 8 meses, restos processados, R$ 5.359.712. Não processados, R$ 6.433.287. Cancelamos, processado, 8.281 e não processado, 3.661.418. Todo o resto cancelado, não processado, automaticamente ele entra no superávit financeiro. Ou seja, são restos de empenho de exercícios anteriores que não tiveram a compra concluída, portanto, foram cancelados. Então, não temos que efetuar o desembolso financeiro, ele entra como superávit. E, por fim, o saldo em 31/8, 3.707.948, em não processado 2.851.000 e processado R$856.000. Próximo. Nós temos, além dos números orçamentários na prefeitura, nós temos também números que nós nos referimos a balanço patrimonial. Portanto, 2 dos grupos principais é o ativo e o passivo. Então, o ativo se divide em todos os bens e direitos que a prefeitura possui, e o passivo em todas as obrigações a pagar que a prefeitura assumiu como obrigações a pagar. Diante disso, eu tenho 2 grupos que eu posso fazer comparação e posso mostrar a capacidade da prefeitura em fazer quitação de todas as suas dívidas a curto prazo. Então, como que eu faço isso? Comparando a nossa disponibilidade no ativo circulante, isso tem muito a ver com a quantidade de recurso, o valor de recurso que nós temos nas contas, que soma o quê? 106.619.000, contra o passivo circulante,
que basicamente é o nosso precatório. E algumas obrigações de curto prazo mesmo, algumas outras, 10.674.000. Portanto, nós temos uma divisão aí que dá um índice de 9 vezes 0,99 a nossa capacidade de pagamento. Ou seja, a cada de dívida, nós temos 9 vezes mais bens para poder, ou disponibilidade para fazer essa quitação. Existe um parâmetro? Isso configura boa saúde financeira? Ou... Se tiver menor do que 1. De fato. Aí, realmente é preocupante. Ou próximo a 1. Sim. Outra coisa que é importante. Você pode até ter 2, 3, 5 vezes. Mas qual é a qualidade desses ativos em relação à obrigação? Vamos lá. Supondo que eu estivesse me referindo a estoques. Entra numa conta dessa de liquidez. Ele entra, tá? Porque eu estou citando uma, mas tem outras que a gente pode calcular. Tem outras que nós podemos usar o estoque. Mas o estoque, praticamente você não pode usar nada. Já está totalmente obsoleto. Supondo que fosse peças de automóveis, algum óleo, não dá para fazer troca. Ficaram velhas. Então, você tem lá um valor do ativo que não serve para nada. Se você consegue fazer uma disponibilidade financeira imediata com aquele estoque? De forma nenhuma. E nem o valor que você espera. Então, muito importante nestes índices de liquidez é a qualidade da disponibilidade do tipo de ativo que você tem. Próximo. As nossas disponibilidade financeira. Recursos próprios, 75.308.000. Recursos vinculados à educação, 12.801.000. Vinculados à saúde, 10.987.000. E vinculados à assistência social, 2.932.000. Um total de 102.030.000. Transferência, quais? Estão. Os recursos da educação, saúde, assistência social, praticamente são recursos mesmo que vêm exclusivamente para ações dentro da secretaria. É um recurso, costuma ser um recurso bem perigoso. Por quê? Se não for gasto no tempo necessário, às vezes perde e tem que devolver. Então, às vezes, merece, até uma fiscalização mais de perto dessas questões. Muitas vezes, devolve-se recurso por falta de utilização, e quando vai se verificar, é porque não realizou tal coisa, não realizou isso, não realizou aquilo, e acaba perdendo o recurso. E é uma pena, né? Próximo. A tão falada dívida ativa, eu já quero até me direcionar, como já foi assunto aqui, na água e esgoto. Então, nós temos, só em valor principal, 15 milhões para receber. Atualização monetária, 11.618.000. E juro e multa, 35.600.000. Então, somente em água e esgoto, o município tem 62.295.000 para receber. Entretanto, são dívidas que vêm desde a final da década de 90 até hoje. Já discuti isso com o jurídico, a questão de dívida podre, que você pode excluir. Eu tenho recebido informalmente do jurídico, que são dívidas ajuizadas, que não pode cancelar, entretanto, não acredito que a gente consiga receber esse valor. Mas nós podemos fazer um trabalho diferente do que ocorre hoje, para
receber essa dívida ativa e aí até mesmo procurar fazer investimentos maiores na área do DAI. Então, a dívida não tributária, que a maior é a água, ela soma 67 milhões e 800. E a dívida tributária, 66 milhões e 400, totalizando 134 milhões e 377 mil. E aí eu fiz uma divisão, que está demonstrada até pelos slides, do IPTU, do Imposto sobre Serviço, a própria taxa de licença, e outros tributos com valores menores, que eu nem coloquei os nomes, nem a descrição. O IPTU soma 35 milhões e 500 mil reais. Poderíamos melhorar essa arrecadação e, consequentemente, a melhoria dos próprios investimentos da prefeitura, num todo. Próximo. Saldo em estoque de materiais de uso e consumo, 3.373.000. Nós temos um saldo elevado, porém, são materiais que estão em uso, não tem uma ou outra, um número bem pequeno que pode estar alguma coisa obsoleta. Inclusive peças para veículos a gente tem, geralmente é composta também por óleo, às vezes compra para educação. Tem algumas coisas de manutenção de veículo. Tem pneu dentro desses valores. É do seu conhecimento, Fernando, esses materiais, eles ficam acondicionados num só local ou os almoxarifados são descentralizados? Não, fica todo ele no Paço. Entretanto, em local diferente, não é no mesmo lugar. Mas todo ali no Paço mesmo. Todo no Paço. Os únicos materiais que eu tenho fora são os materiais do DAI. Canto, que aí já vão diretamente para eles. Mas o restante, a educação, acho que tem algumas coisas da saúde, não medicamento, né, mas tem algumas coisas da saúde, né? Manutenção de veículo tem algumas coisinhas que, inclusive, o próprio pneu, quando está em estoque, também está nesses números. Acredito que tenha pneu dentro desses números aqui. Próximo. Os ativos patrimoniais, bens móveis e imóveis. Móveis, nós temos registrados 40.481.000 reais. Eu acho que, eu não me recordo tão bem, mas eu acho que está dividido entre uns 38 mil itens de ativo em bens móveis. Bens imóveis, 68.824.000. Próximo. Nossos precatórios já somam R$ 9.957.830 reais com correção monetária, sendo no curto prazo R$ 1.140.000 e no longo prazo R$ 8.817.000. Nós já pagamos esse ano de precatório ao Tribunal de Justiça de São Paulo R$ 2.320.000. Esse ano. E mais para frente eu vou mostrar qual é a previsão, eu tenho ela aqui. Qual a previsão que nós vamos para 2023 já. Esse valor, ele tem uma alíquota. Hoje não, já faz uns 3, 4 anos que nós estamos pagando. É 1,88% da receita corrente líquida. 1/12 todo mês. Que montagem Maria leva das judicializações. Olha o que culmina tudo isso, né? Então, mas isso é fruto... Por que não se buscam soluções amigáveis? Tenho, eu vou falar. Logo na frente eu vou falar. Não, deixa eu procurá-la aqui. Espera aí, só um instantinho.
4.650.000. Não, para 2023, entre janeiro e dezembro. A previsão. De 2022 para 2023, Ó, em 22 nós estamos com 3.722.000. Previsão, 3.722.000. Já pagamos esse valor que eu falei aí. Aí o ano que vem, eu falei de novo, 4.650.000. Isso é fruto do excesso de processo trabalhista. Se nós não tivermos uma regulamentação, se não for elaborada uma regulamentação funcional, que isso a gente, infelizmente, deixa ainda a desejar. Não tem uma regulamentação, nossa organização, a nossa própria organização administrativa também não atende, porque eu acredito que seja mal distribuída, então até existe uma terceirização que está trabalhando nisso. Não sei ainda quando vai terminar, mas existe um trabalho em cima do organograma lá. É porque se a gente analisar a diferença de 22 para 23, dá um valor muito próximo aí do que foi aportado pela administração para a pasta da cultura, por exemplo, próximo daquilo que foi aportado para o esporte. É alto. Leandro, 1 milhão ali, né? É alto. E tem um detalhe, eu imagino o Covas me corrige se eu estiver equivocado, essa previsão dos 4.600.000, ela não deve estar considerando processos existentes ou que virão a existir em decorrência do aumento de 33% do piso que a prefeitura não está pagando e não reconhece. Ou seja, esses 4.600.000, exatamente fora o que vai vir. Tem um processo que acho que é pelo sindicato do convênio, lá de 2005, 2006, ele não chegou, ainda ele não foi contabilizado. Eu não tenho noção desse valor agora, mas me parece que... Hã? Isso, está revisando o cálculo. Ele vai ser bem alto. É preocupante. Porque isso praticamente é trabalhismo, né? Esse valor todo. E aí ele deixa de ser enviado para quem está no ativo. Uma pergunta para o Covas e também para o nosso jurídico. É possível a gente fazer um requerimento, a prefeitura teria condições de informar a natureza da composição desse precatório? Quantos por cento equivale a processos trabalhistas? Quantos processos equivalem a processo tributário? Nós temos na contabilidade... Eu pergunto no sentido de identificação dentro do precatório, entendeu? Então, eu acho que a gente poderia... Nós temos Desculpa. Eu tenho... eu não só controlo o valor total, eu controlo o valor individual. Então, eu tenho o nome de todos os credores e que tipo de processo é, se ele é alimentar ou cível. O objetivo é a gente entender a origem dos processos, não são nem finais. Né? Aí teria que ser o jurídico. Então acho que pode deixar também consignado em ata que a gente vai elaborar também esse requerimento para conhecimento e fiscalização também. Outra informação, se fosse possível, seria interessante, a data dos fatos, né, que geraram esse precatório. Então, hoje, o ano, por exemplo, que existe hoje, esse valor ele é referente a processos de qual ano? Né? Para a gente ter uma noção
da onde que nós estamos e da bucha que ainda vai chegar, né? Que se referente a esses últimos anos Assim, em relação ao piso. O ano vem no próprio número de processo. Então dá para saber. Isso não quer dizer, o ano da entrada. Mas a gente tem a data também que registrou na contabilidade, então tem bem separado, bem composto isso. Demora um pouquinho, mas a gente tem isso. Próximo. Estamos quase terminando. Vai ficando cansado. Em agosto, totalizou 92.485.000 e a nossa receita corrente líquida, que é o número que a gente compara, 205.268.000, 45,06% por a taxa de despesa de pessoal. Nosso limite prudencial, então, avisando, essa posição é encerramento de 31 de agosto. Praticamente permaneceu com encerramento de 30 de acho que nós estávamos na faixa de, acho que de 46, parece. 45, quase 46. Então, permaneceu. O limite prudencial nosso, eu costumo chamar esse limite de sinal amarelo. É a hora que o tribunal já começa a nos indicar que tem que cortar. 51,3%. Dos 205 milhões, 105.298.000. Esse número, comparado com 92, dá uma diferença de 12.800. Então, vai se fazer alguma coisa com o funcionalismo da prefeitura, um reajuste. Então, ele poderia ser até 2 milhões, porque senão ele ultrapassa o impacto financeiro dele. Somado nos 12 meses... Uma margem de investimento. Isso é uma margem. Então, teria que ser até 12. O número mostra isso. Até os 12 milhões. Covas, boa noite. Eu até participei da primeira audiência que você fez na última semana. Eu fiz aqueles questionamentos dentro desse quadro. E então, eu apresentei um requerimento com as mesmas referentes à questão se fosse o piso, né, do magistério, dentro desse limite prudencial, qual seria esse percentual? Aí seria interessante, porque a gente tem um impacto, né, financeiro do relatório do Júnior, que foi apresentado, mas a gente não teve o seu relatório. É porque eu não tive acesso a esses números. Eu tenho, respondi isso, eu pedi, mas não tive acesso ao número. Eu tenho ele, e a gente apresentou ontem na sessão, e vai chegar o requerimento, e a gente gostaria de ter esses dados. Posso fazer só uma observação? É o seguinte, na primeira reunião que nós tivemos no gabinete, vocês participaram, eu citei isso, foi chamado o diretor de departamento pessoal, e eu falei isso direto para ele e para o prefeito. Para se calcular esse impacto, eu preciso o quê? Que o RH faça uma simulação, vamos lá, do reajuste dos 33% num determinado mês. Eu não sei se ele vai ser maio, se ele vai ser janeiro, quando vai ser. Qual era a folha de pagamento nesse mês base de cálculo? Então, supondo lá, a folha dos professores era 4 milhões, somando com obrigação social. Vencimentos mais obrigações, soma 4 milhões. Um exemplo. Se aplicar os 33% no próximo mês, qual é o valor que vai aumentar? Tá bom. Ele vai dar um X valor, esse é o valor do impacto, essa diferença. Agora, até o dia 31 de dezembro, qual é o valor total? Esse é o impacto. Então, o requerimento foi apresentado ontem, mas não precisa estar em ata aqui, que a gente gostaria de saber esses questionamentos. Como eu não tenho... Mas já foi apresentado... Mandaram para o prefeito? Sim, a gente fez o requerimento ontem, né? Então, provavelmente... Há um risco de ser redirecionado lá para o orçamento novamente.
e retornar com os mesmos números. Nós vamos ter que fazer, sabe o que? In loco, porque você encaminha para o gabinete vai encaminhar para o mesmo lugar e nós vamos ter as mesmas respostas. Quando, na verdade, a gente quer uma resposta O exato. do secretário de Exato. Finanças. Não uma previsão. Vereadora, exato. sabe o que a gente pode fazer, em casos como esse? No requerimento, solicitar um parecer da secretaria. Mas está Não nominal apenas uma ao resposta, mas um secretário parecer da Covas. secretaria. Oi? No requerimento está, segundo a audiência, dados apresentados pelo secretário Covas, então é impossível que eles vão passar para outro secretário. Mas está nominal, ao nome do Covas. Dando continuidade, essa é a parte que a gente passa mais raiva nessas audiências. Por quê? Porque aqui é o verdadeiro tapa na cara que a prefeitura dá. Não nessa casa apenas, mas no servidor. Eu falo do professor porque tem a questão dessa árdua luta do piso, mas de todos os servidores. Como é que a gente está com carreiras onde os servidores abandonam seus cargos em Jardinópolis, vão para outras cidades, vão para o setor privado, porque o salário aqui é uma vergonha? Como é que a gente tem os professores tendo que brigar, tendo que judicializar para pagar o piso, e a gente tem um limite de percentual hoje não, em agosto, de 45%. Tem uma diferença de mais de 6%, 12 milhões, 13 na verdade, né? 13 milhões. Lembrando, Caio... E essa muleta, Leandro, essa muleta está quebrada. A prefeitura não pode mais se valer em cima disso para negar salário justo para o servidor, para negar pagamento do piso. Para nós é uma vergonha esse valor. Isso diz o seguinte: enquanto o servidor está ganhando lá a sua merreca de salário, que é incompatível com o papel que ele ocupa dentro dessa cidade, enquanto o professor não tem piso pago, a gente está aqui, com limite para poder dar reajuste, com limite para poder dar aumento salarial, com dinheiro para isso, porque tem o superávit milionário, e nada disso acontece. E a gente vê duas coisas diferentes, e é sempre a mesma novela. O número que o secretário Covas traz, que na verdade é o número real, é o número executado, é o número do que aconteceu, e a estimativa. E aí que acontece? A estimativa, que a prefeitura estima da forma como ela constrói os seus dados, e a gente está vendo que a forma que ela constrói os seus dados tem dado diferença de 27% para mais, ela realmente nunca vai dar. Só que aí quando chega a realidade, que é apresentada por meio desses relatórios, a realidade é completamente diferente da estimativa. E lembrando ainda, o presidente dessa casa pode nos informar, recebemos algum projeto sobre o piso da enfermagem? Eu ia fazer exatamente esse questionamento. Vários hoje me cobrou, até o momento não. Então que fique claro que quem não encaminhou foi a prefeitura. Quem sentou no gabinete do prefeito, né, e se comprometeu foi prefeito, jurídico, planejamento, secretário de saúde, alguns representantes da enfermagem estavam lá, a prefeitura assumiu o compromisso de enviar para essa casa projeto, né, e não enviou. Até o dia 30, para sexta-feira. Até sexta-feira, né? Se não enviou vier, até agora. Se não vier essa Câmara, essa casa tem que se levantar Exatamente. E cobrar. Exatamente. E bater o pé. Enquanto não chegar, não se aprova nenhum projeto que não seja de extremo interesse da população. Não é da prefeitura, não. É da população. Essa Câmara tem que entrar em obstrução, porque é a palavra não sendo cumprida. É pior dos cenários. Porque estávamos lá você, a Dalva, o vereador Kleber também estava lá, todos nós que aqui estamos, vários vereadores, funcionários, e foi palavra, foi dado, cumprido, até o dia 30, apresenta o projeto, e até o dia 10, né, vereador Kleber, nós aprovaríamos. Que palavra é essa? Se não chegar até sexta-feira, essa Câmara tem que deixar de lado oposição, base do governo, e se levantar contra a prefeitura, que ela tem que respeitar essa Câmara, os enfermeiros, a classe e ela mesma, porque prefeitura e secretário que não cumpre a palavra não tem respeito consigo mesmo. Vamos aguardar sexta-feira, que é o prazo limite aí.
uma luz no final do túnel aí para que sejam respeitados aí os servidores, né? A gente entende o tamanho da luta, né, dos professores, da enfermagem, né, e essa casa sempre se posiciona ao lado dos profissionais e tem sempre cobrado a prefeitura para que assuma não só os seus compromissos, mas aquilo que é legal, aquilo que a lei determina. Ainda na discussão que nós estamos fazendo aqui, da diferença que existe entre estimado e aquilo que se concretiza, e todos esses problemas que nós já vimos, principalmente em relação ao piso do magistério, vereador Leandro, e nós já discutimos isso meio por alto, vereador Covas, secretário Covas, nunca tivemos oportunidade de falar sobre isso, mas é reflexo de um problema muito sério dentro da prefeitura, dentro da organização da prefeitura, que é o seguinte: o senhor é secretário de Finanças e Orçamento. Só que o orçamento não está vinculado de fato, o planejamento orçamentário não está vinculado de fato à pasta do secretário Fernando Covas. Pelo contrário. Então não tem sentido essa configuração em que o secretário de Finanças e Orçamento cumpre um papel, vamos dizer assim, apenas, né, preponderantemente contábil, e o papel orçamentário fica alijado da pasta que tem o nome de orçamento. Então isso está errado. Tem que ter um alinhamento. O orçamento tem que estar na pasta de Finanças e Orçamento. Não tem como a gente ter supersecretário. As funções, essa reforma administrativa, ela tem que vir, e aí, seja o Covas o secretário, seja qualquer outro que for secretário, independente disso, é uma questão de estrutura. Não tem como dois setores diferentes tratarem do antes e do depois, e as coisas não conversarem, porque senão você fica numa situação estranha, completamente bizarra, onde há uma diferença de 27% entre aquilo que se preveu e aquilo que se realizou. Vocês também devem receber a nova peça orçamentária dentro de alguns dias também. 2023. Próximo. Vamos lá. Demonstrei aqui para vocês a receita corrente líquida novamente, que eu tenho dois valores. Eu tenho ela, o valor bruto, e um valor ajustado por emenda parlamentar individual. Então, a diferença de R$ 1.279.380 são emendas parlamentares individuais. A ajustada é que eu uso para despesa, para o cálculo da despesa com pessoal, que é o 205.261.000. Próximo. Além desse valor, eu fiz uma evolução da receita corrente líquida de dezembro de 2020 para cá. Dezembro, então, em 20, 144.667.000. Em junho, 158.180.000, 9,3 de reajuste. Dezembro de 21, ela já foi para 175.960.000, 11,2 semestral e 21,6 anual, de dezembro a dezembro. Junho de 22, ela foi para 199.555.000, que comparado ao semestre, 13,4, e anual, com junho de 21, 26,2. Em agosto, os 205.261.000, 16,7 do que em relação a dezembro de 2021. Próximo. A mesma coisa eu fiz com a despesa de pessoal. Em dezembro de 20, 74.159.000. Em junho de 21, 75.272.000. 1,5 no semestre maior. Dezembro de 21, 81.423.000.
8,2% no semestre e 9,8% no ano. Em junho de 2022, 88.210.000, 8,3% no semestre, 17,2% no anual. E em agosto, 92.485.000, 13,6% em 8 meses. Cresceu menos percentualmente do que a receita. Por isso que melhorou o índice de despesa com despesa de pessoal. A despesa de pessoal próximo. Isso. A despesa de pessoal somente do ano de 2022. A educação, dividido entre manutenção do ensino e Fundeb. Manutenção do ensino, 4.987.000, Fundeb, 23.997.000. Então, somou 28.986.000. O valor do Fundeb, só para ilustrar, o valor do Fundeb de 23.997.000 é exatamente o gasto com o professor em 2022. Correto? Então, é o que nós já gastamos. A saúde já teve uma participação de 14.303.000, 25,7%. Ou seja, a educação tem uma participação de 52%. A administração, 4.167.000, uma participação de 7,4%. Obras, 3,5 milhões, uma participação de 6,2%. Assistência social, 1.730.000, uma participação de 3,11%. E as outras unidades, 2.930.000, uma participação de 5,27%. Próximo. Eu só quero observar que eu enviei para vocês aqui, pelo e-mail, um relatório em que tem a participação dessa tabela que eu citei anteriormente, de todos os setores, detalhado. Aí, esse slide é só o orçamento da Secretaria Municipal de Finanças, que eu discriminei ele individualmente aí, e ele traz a previsão para 2022, que era de 9.743.000, ele foi atualizado, ele decresceu, veio para 8.708.000, e a previsão para 2023, 12.029.000. É aí que está a dívida contratada, que são os precatórios, que eu disse de 4.650.000. Próximo e último. São os nossos contatos de cada departamento da Secretaria de Finanças, com o seu devido e-mail, para eventuais dúvidas ou qualquer informação, nós estamos à disposição, dentro daquilo que nos deixam ter acesso. Eu agradeço, se houver alguma dúvida. Fernando, a gente agradece, mais algum vereador? Eu gostaria também de agradecer, presidente, a presença do Fernando nessa casa, que sempre vem trazer luz e abrilhantar nossa noite, né? Eu sempre externo isso para ele, sou um admirador do trabalho que ele faz na nossa cidade, né? E sempre traz bastante informação, bastante riqueza nas informações que fornece nas audiências públicas. Obrigado, viu, Fernando? Só uma observação, até mesmo você citou alguma coisa, o vereador Caio também citou, aqueles números, vocês falaram, na realidade, fez o comentário correto. Então, esses números que eu trago, de despesas de pessoal, as evoluções, são números ocorridos até a data que eu estou apresentando. O que houve, acho que naquele dia, que houve previsões, né? Previu lá no final do ano o reajuste para os enfermeiros, algumas coisas a mais. Essa foi a justificativa que não seria analisado o valor do professor, se eu não me engano. Isso. Então, eles trabalham com previsão daquilo que vai ocorrer. Eu só quero deixar isso bem diferenciado para a gente não...
para não cometer injustiça também. Parabéns à tua equipe, viu, Fernando? Eu tenho certeza que você não trabalha sozinho, tem uma grande equipe ali te amparando. Grande e capacitada, né? E capacitada. Então a gente quer agradecer também a presença aqui do Fernando Covas, secretário de Finanças, pelo trabalho, pela sempre estar vindo aqui esclarecer. E o mais importante, a população que acompanha, sempre eu vejo rede social questionando a presença dele, o trabalho dele, que sempre vem com muita competência. Quero agradecer mais uma vez e a fala do encerramento do presidente, por não ter mais nada e não havendo mais nenhuma pergunta a ser feita e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos.